Temos tempo no pequeno expediente. Primeiro, o vereador inscrito, o vereador Renan Sesquim. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. É uma honra e um prazer imenso estar aqui novamente, de volta aos trabalhos, após o recesso. Quero agradecer a minha equipe, que durante esse mês de julho aí atendeu diversas demandas, participou de diversas reuniões. Eu ainda estou com uma situação delicada com relação ao meu filho, que requer muitos cuidados, então agradecer a minha equipe por estar fazendo o papel dela, que é o papel que tem que fazer, representar o povo curitibano quando o vereador necessita e não pode estar presente. Senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador João das Cinco Irmãos e o vereador Nori pela proposição. Ontem, nós estivemos aqui ontem à noite para homenagear os 40 anos do título brasileiro do Coritiba. Diversos craques estiveram aqui, comissão técnica, torcida, enfim, para relembrar esse título tão importante que colocou a cidade de Curitiba e o clube no mapa realmente do Brasil. Bicho do Paraná veio dali, depois daquela conquista histórica do Coritiba. Foi um prazer estar aqui ontem. Eu fui treinado pelo Ademir Alcântara, o Frega foi meu diretor, o Cláudio Marques foi meu treinador também, estava aqui o Edson, que trabalhou um bom tempo com o Paulo Bonamigo, estava aqui o André também, preparador físico, foi nosso preparador físico no Coritiba, enfim, diversos ex-atletas que foram muito importantes nessa trajetória do Coritiba rumo ao título brasileiro, 40 anos da conquista do Campeonato Brasileiro. Falar também rapidinho aqui a respeito da presença ontem do prefeito Eduardo Pimentel, que veio aqui fazer uma prestação de contas dos seus 6 primeiros meses de mandato e mostrou, né, que durante 6 meses já vem provando e comprovando o que falou na campanha, cumprindo o que estava falado na campanha, no seu projeto de governo, com projetos importantes, o Centro Seguro, Vale Creche, a gratuidade para quem está desempregado buscar o emprego na passagem de ônibus, enfim, diversos projetos que passaram aqui pela Câmara, a grande maioria aprovado por unanimidade, pelos vereadores também da base que estão trabalhando muito pelo bem-estar de Curitiba e pelo bem do curitibano. Falar aqui também a respeito do Dia Nacional de Combate ao Câncer, que foi ontem, e tenho propriedade para falar disso, senhor presidente, porque com prevenção precoce eu descobri um câncer no rim, tirei 60% do meu rim direito e estou vivo, graças a Deus. Mas se não tivesse descoberto, a chance de viver era apenas 2%. E isso devido a ter buscado o diagnóstico precoce. Então, a importância da gente estar cuidando da nossa saúde, da gente estar se precavendo, buscando o diagnóstico precoce, não só para o câncer de rim, mas de demais câncer. Afinal, o câncer mata, a cada 5 brasileiros, 1 morre de câncer. 20% dos brasileiros morrem de câncer. Então, é um número realmente muito elevado e que a gente deve se preocupar e fazer cada vez mais campanhas de conscientização, porque muitas pessoas não sabem. Eu não sabia que tinha um câncer aqui escondido, maligno, no meu rim. Fui descobrir fazendo exames de rotina. Hoje é o Dia Nacional da Saúde, né? Hoje é o Dia Nacional da Saúde, e também falar aqui de saúde, da reunião importante que tivemos ontem na Secretaria de Saúde com o Duarte, chefe de gabinete da secretária Tatiane, a respeito do nosso projeto do aparelho CGM, a gratuidade do aparelho CGM para os diabéticos tipo 1 em Curitiba. São quase 300 a 400, a Prefeitura está fazendo esse levantamento até 18 anos de idade. E o levantamento para ver os custos para disponibilizar esse aparelho tão importante para parar de furar lá as crianças, os adolescentes, que tem que furar o dedinho o dia inteiro para medir a sua glicose ali. O aparelho fica no braço e mede instantaneamente, chega no celular, chega no relógio, para que as pessoas tenham qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. E Curitiba tem condições totais de avançar, assim como São Paulo já fez, Brasília, Joinville, Belo Horizonte e demais cidades que estão fazendo para criança até 14 anos, Curitiba já está buscando até 18 anos, um passo muito importante. E para finalizar, senhor presidente, dizer do absurdo que aconteceu ontem, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um abuso, e para aqueles que acham que aqui é uma defesa ao Bolsonaro, não é. Quando a liberdade de expressão não é para todos, a gente não está vivendo numa democracia. Eu vivi na Venezuela, eu vi de perto o canal de televisão ser fechado. Eu estive lá, Jasson, em 2011. Eu vi canal de televisão ser fechado na rua. O primeiro conselho que o presidente do clube me deu, quando eu assinei o contrato lá, ele falou: não fale mal do governo. Não fale mal do governo na rua, que podem te prender. E nós estamos indo por esse mesmo caminho, e isso é muito perigoso. Que Deus abençoe a todos e uma ótima sessão. Obrigado, senhor presidente.
próxima vereadora, a vereadora professora Ângela, com a palavra, 5 minutos. Bom dia a todas as pessoas presentes, bom dia quem nos assiste. Eu também gostaria de subir nessa tribuna apenas para falar, né, do que fizemos durante esse período de recesso, das visitas às escolas, da conversa com ambulantes que não estão tendo o direito de trabalhar, de várias ações que fizemos, né, durante esse período, mas eu quero falar de uma coisa que tem sido bastante falada nos últimos dias e que eu espero que os próximos vereadores que vão me suceder nessa tribuna também falem desse assunto. Nós vamos falar do assunto hoje que é uma divisão de águas no Brasil, que é a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, que é um grande passo porque nesse momento o Trump ameaça o Brasil com taxação, fere a nossa soberania e os falsos patriotas estão do lado dos Estados Unidos, chantageando o Brasil em troca de anistia para o seu líder, para o Bolsonaro, que não é só um golpista. Nós defendíamos a prisão do Bolsonaro enquanto ele estava lá na presidência ainda. Defendíamos porque ele, sim, é um genocida. 700 mil mortes aconteceram nesse país por causa dessa pessoa. Ele não só foi um genocida, como muito antes disso, estava envolvido em rachadinhas, em caso das joias, conspirou, né? Estava envolvido nas urnas eletrônicas, descredibilizando as urnas eletrônicas, criando um ambiente propício para o golpe. Então, nós não temos nenhuma dúvida que a prisão domiciliar de Bolsonaro é um passo importante, mas não é suficiente. Não é suficiente porque nós também queremos a prisão de outros golpistas. Nós queremos que Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, conspirando contra o nosso país, não seja só caçado, mas também preso. Que Carla Zambelli pague por tudo que fez. Então, nós do PSOL temos lado, e é do lado do povo brasileiro. É do lado daqueles que foram vítimas dessa política genocida de Bolsonaro. Enquanto a extrema-direita está tentando, né, colocar o Bolsonaro como vítima, esses que diziam que não tinham bandido de estimação, que nós temos vendo que agora tem, e muitos, né? Tem muitos bandidos de estimação. Dá para fazer uma lista enorme, né? Daqueles que colocavam ali, eu não votei em ex-presidiário, agora, vamos ver o que essa gente vai falar. Bom, quero dizer que, embora, né, Bolsonaro tenha se achado acima da lei, né, o tempo todo, nós vamos lutar muito para que ele vá para o lugar dele, que é para Papuda. A prisão domiciliar foi só um passo. E dizer também que nós vamos seguir no parlamento e nas ruas defendendo essa posição. Então, não contem conosco para defender os golpistas. Por isso eu digo, sem anistia e prisão para todos os envolvidos no 8 de janeiro e todos os que conspiram contra o nosso país. Muito obrigada. Próximo vereador inscrito para o pequeno expediente é o vereador Rodrigo Marcial. Com a palavra, vereador. Obrigado pela palavra, presidente em exercício Nori. Eu subo nessa tribuna para falar também sobre a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas não apenas da prisão dele. Eu venho para essa tribuna falar não de ideologia, porque é isso que a esquerda tentará fazer nesse debate. Ela tentará transformar isso em uma discussão político-ideológica, mas nós não estamos mais falando de ideologia.
nós estamos falando de direitos básicos sendo desrespeitados em nosso país há anos, e por liderança daquele quem mandou prender justamente Jair Messias Bolsonaro, Alexandre de Moraes. Aliás, ontem, no mesmo dia da prisão da maior voz de oposição em nosso país, nós tivemos a denúncia mais grave envolvendo o Supremo Tribunal Federal da história do Brasil. Foi o assessor de Alexandre de Moraes quem compartilhou as mensagens em que claramente ele indicava a prisão de pessoas por postarem coisas contra o governo Lula. E apenas por isso, senhores, lojistas, cabeleireiras, idosas, pessoas que por vezes sequer invadiram a Praça dos Três Poderes, foram presas porque falaram que eram contra o governo. Isso é uma ditadura, é desrespeito a direitos básicos. Isso não merece, o brasileiro não merece a nossa Constituição sendo rasgada como é há tanto tempo. Em 2022 eu denunciei nesta Câmara, nesta casa, os colegas vereadores estavam aqui, vão se lembrar, eu encontrei um edital de licitação público, documentos públicos, mostrando o TSE naquela época, comandado por Alexandre de Moraes, monitorando a população brasileira. Monitorando para quê? Para prender ilegalmente, como se demonstrou ontem em documentação. E não é só isso. Eu peço a gentileza, o apoio da equipe de comunicação aqui da Câmara, que coloque na tela o site que eu lancei na semana passada, na sexta-feira, o Dossiê Moraes. Eu estou cansado de falar isso nas minhas redes sociais, eu estou cansado de ouvir, semana após semana, abusos contra os direitos básicos de brasileiros há tantos anos. E a verdade é que a memória começa a falhar de tanta coisa que a gente vê de errado. Descendo um pouco no site, a gente encontra o efetivo dossiê. Hoje, já são 78 casos listados, e não é só a explicação do que foi feito ali, como, por exemplo, a prisão domiciliar completamente ilegal, ontem ocorrida aqui no nosso país. Ao clicar na situação, eu trago a descrição fática, eu trago os argumentos, porque cada um desses atos de Alexandre de Moraes é um crime de responsabilidade. Existem 5 hipóteses de crime de responsabilidade no artigo 39 da Lei 1079 de 1950. Alexandre de Moraes, em nosso dossiê, consegue entrar em todos eles. E aqui nesse dossiê, aqui nesse documento, a gente não tem uma razão para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes e, por consequência, a queda do próprio governo Lula. Nós temos todas as causas para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. E foi isso que o brasileiro fez no domingo, em que boa parte dos vereadores que estão aqui nessa casa participaram. E no dia seguinte, zombando da cara dos senhores e de todo o Brasil, após mostrar o dedo do meio para brasileiros no estádio de futebol, o que por si só é um crime de responsabilidade pela falta de decoro, o ministro Alexandre de Moraes agora pune a liderança, aquele que melhor representa a direita hoje no Brasil. Para o bem ou para o mal, Jair Bolsonaro é a maior voz de oposição em nosso país. E o fato é que, ao prendê-lo, o Alexandre de Moraes está dando um recado para todos vocês. Todos vocês estão sujeitos à prisão. E quando não encontram argumentos para combater os abusos que acontecem no nosso país, eles atacam as pessoas. E eu hoje posso falar para vocês que fui vítima de um jornalista da Intercept contando inverdades nas suas redes sociais. Recebi prints agora, trazendo fatos mentirosos sobre a minha pessoa, quando eu tento trazer a verdade para a população brasileira e para os meus colegas vereadores. Então, o recado que eu trago para vocês é: prestem atenção. Nós precisamos de atenção. Precisamos de atenção dos políticos brasileiros para os direitos que são desrespeitados. Ajudem a divulgar o dossiê Moraes, ajudem a divulgar os crimes do ministro. E fora Lula, fora Moraes. Obrigado pela atenção. Próximo vereador inscrito no pequeno expediente é o vereador Bruno Seco. Presidente, pares, Curitiba, 4 de agosto de 2025. O dia em que a democracia brasileira foi assassinada. Foi assassinada na data de ontem. Prender Jair Messias Bolsonaro sem qualquer condenação, tendo ele
cometido um único crime que fosse, sem crimes. Isso não é justiça, isso é tirania. É tirania que esse país está vivendo. O Lula foi preso depois de ele ser condenado em 2 instâncias, e por crimes de verdade: corrupção passiva, lavagem de dinheiro, crimes robustos, que envolviam quantias estratosféricas. Lula sim é um bandido, isso é bandido. Isso sim é bandido e merece cana. Agora o Bolsonaro foi preso por qual crime? Qual o crime do Bolsonaro? Não tem crime. A bancada da extrema esquerda junta não consegue me dizer um único crime do Bolsonaro. Podem ficar horas confabulando. Não tem crime. Não consegue me dizer um crime. E não adianta vir com esse papo furado de golpe. Isso é papo furado. Não tem nada a ver. Tudo o que desagrada à esquerda é golpe. Essa que é a verdade. Todo mundo está cansado de saber disso. Eu espero muito que a Lei Magnitsky siga dando lições contra a tirania que nós temos instalada aqui no Brasil. O nosso povo não aguenta mais ver tanta injustiça acontecendo debaixo do nosso nariz, e debaixo do nariz principalmente de diversos senadores, que com os seus rabos presos, senadores covardes, nada fazem para nos libertar. Se o Brasil vive hoje uma tirania, é muito graças a senadores covardes e omissos, que com os seus rabos presos não dão fim a esta tirania que parte da mais alta corte desse país. É graças aos senadores que vivemos hoje essa ditadura que temos no nosso país. Então, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, sigam firmes nos Estados Unidos. O Brasil mais do que nunca precisa de vocês. O Brasil está com vocês. Bolsonaro, estamos juntos sempre, nas boas e principalmente nas más horas. E que Deus abençoe esse país, porque esse povo está cansado. O povo está cansado de injustiça, cansado de tirania. O povo não aguenta mais. Tanto que foi às ruas nesse último final de semana, em todo o Brasil, e deu claramente a sua mensagem. Fora Lula, fora Moraes. O povo está cansado, o povo não aguenta mais. Chega de tirania nesse país. Próximo vereador inscrito, Guilherme Kilter, tem 2 minutos e meio para fazer a fala. Bom dia a todos. Hoje tive que vir aqui a esse plenário e ouvir uma vereadora do PSOL falar que Bolsonaro foi preso porque está envolvido em rachadinha, porque está envolvido no caso das joias, porque está envolvido em conspiração para o golpe. Ora, eu pergunto, cadê as evidências? Cadê os fatos? Onde é que está isso no processo, vereadora? Não foi preso por absolutamente nada. Bolsonaro não foi preso por ser condenado, não foi preso por roubar o INSS, não foi preso porque o Odebrecht fez uma reforma no seu sítio, não foi preso porque acharam dinheiro na cueca, foi preso porque seu filho postou um vídeo falando com o pai, uma ligação de vídeo. Ele estava em casa, de tornozeleira eletrônica. Isso é conspirar para um golpe, meu Deus do céu. Cadê as evidências? Não tem nenhuma. Isso é uma ditadura que nós estamos vivendo no Brasil. Não tem motivo algum. Bolsonaro é o primeiro ex-presidente preso sem caso algum de corrupção, sem lavagem de dinheiro, sem roubar dinheiro público. Isso não é uma democracia, isso é uma ditadura. Enquanto o ministro Alexandre de Moraes sobe lá na arena e mostra o dedo do meio para os brasileiros, eu mostro isso aqui, ó, ministro Moraes. Sabe o que é isso aqui? Um cartão de crédito com uma bandeira internacional. Cartão que o ministro não pode mais ter porque foi sancionado pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos identificaram que Moraes viola direitos humanos no Brasil. Está aqui, ó, pode mostrar o dedo do meio que a gente continua tendo cartão de crédito e você não. A verdade é que Alexandre de Moraes queria ocultar os arquivos do 8 de janeiro que saíram mais cedo ontem. Arquivos que revelam prisões ilegais, revelam que ele prendeu pessoas sem provas, por posts em redes sociais. Os arquivos do 8 de janeiro revelam que a sua assessoria pediu para manter pessoas presas, mesmo com a PGR pedindo para soltar, porque queria revisar as redes sociais, para ver se tinha crítica ao governo, para ver se tinha crítica ao Lula e ao PT, e foi isso que ele fez. Para finalizar, eu faço um pedido, um apelo aos nossos deputados e senadores que façam uma obstrução completa
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ou a gente para o Moraes, ou nós paramos Alexandre de Moraes, ou ele vai parar o Brasil. Obrigado.